Atenção a uma situação que é reagida pelo ministro do Interior, o ilustre Paulo Chachine, sempre ao seu estilo característico, não é? O ilustre ministro do Interior, Paulo Chachine, falou ontem sobre a famigerada ou famigerado Esquadrão da Morte, um termo que surgiu e começou a ser aplicado não só pela imprensa, mas também como pela sociedade civil, por conta da onda de assassinatos com recurso a tiros, que foi levada a cabo há algum tempo, não só na cidade de Maputo, como também em outros pontos do nosso país. Esquadrão da Morte é um termo que, obviamente, conduz as pessoas a umas imagens chocantes, imagens de sangue com pessoas tateladas. O ministro foi questionado não só sobre o termo, mas também sobre o contexto em que ele é aplicado. Senhor Ministro do Interior, o que é que tem a dizer sobre o Esquadrão da Morte? Qual é a sua percepção? Porque, atenção à cronologia, 2015, Gilles Sistac foi baleado mortalmente. Paulo Machava, 2016, também foi baleado mortalmente. Depois tivemos o caso, em 2017, de Mohamed Amurani, também baleado mortalmente. Elvino Dias, Paulo Guambe, 2024, também baleados mortalmente. Anastácio Matavel foi em 2019, também baleado mortalmente. Crimes que começaram a ser enquadrados ao termo Esquadrão da Morte. Nunca foram encontrados os membros desse Esquadrão da Morte, como é designado, não obstante ter havido um julgamento no caso do Anastácio Matavel, de agentes ligados ao Grupo de Operações Especiais ou simplesmente GOI. O ministro Chachine não sabe o que é Esquadrão da Morte. Nem sabe se já existiram alguma vez. Ademais, nem sequer sabe em que país, eventualmente, já existiu esse Esquadrão da Morte. Não tem conhecimento, não conhece o conceito, sequer. Sequer conhece o conceito Esquadrão da Morte. Não conhece. Diz Paulo Chachine. Aí então as mortes ligadas a figuras políticas, como é o caso do constitucionalista Gilles Sistac, como é o caso de Mohamed Amurani, como é o caso do Anastácio Matavel, que era ativista social, não estava ligado naquele momento a um processo eleitoral, como é o caso de Elvino Dias, que era advogado, também ligado a uma figura política de forma direta, consequentemente estava num contexto político. Como é que ficam? Eu estou a falar dos que foram mortalmente baleados. Existem aqueles que foram baleados, mas graças a Deus não perderam a vida. Felizmente. Felizmente. Alguns nas pernas, outros de raspão na cabeça e no abdômen, outro, concretamente, estou a falar de Joel Amaral recentemente, e muitas outras figuras.
O ministro diz o seguinte: tendo sido baleado um político, tendo sido baleado um cidadão qualquer, tanto faz. Os crimes não são avaliados com base na posição da vítima. A polícia, quando há um caso de baleamento, não importa quem terá sido baleado. O que importa é que deva-se encontrar os mandantes ou os autores do crime. Ou seja, os autores morais e os que executam o crime. Mas então, senhor ministro, por que será que nunca foram encontrados os mandantes? E vem a resposta. Acompanhe na intervenção de Paulo Chachine. Carrega. O ministro do Interior esclareceu que no país não existem esquadrões da morte. Eu não acredito e nem conheço a existência de esquadrões da morte. Tenho lido em alguma imprensa, tenho ouvido em alguma imprensa falar de esquadrões de morte. Não conheço o conceito e nem sei se existem, aonde é que existem esquadrões de morte. Não tenho conhecimento da existência de esquadrões de morte. Sobre a ausência de esclarecimento nos casos em que as vítimas são figuras com ligações políticas, que os autores dos crimes nunca foram neutralizados e apresentados em público, o ministro respondeu que não existe um tratamento diferenciado na investigação dos casos criminais. O esclarecimento dos casos de índole criminal não tem nada a ver com figuras políticas ou não políticas. É um trabalho que é feito para todos da mesma maneira. Quando há um crime que ocorre, a preocupação é esclarecer o crime. Independentemente da pessoa que seja vítima desse crime, independentemente da sua filiação partidária, independentemente da sua filiação religiosa, a preocupação da polícia e dos outros órgãos que trabalham nesta vertente é procurar esclarecer o crime. Eu não sei o que é, não conheço o conceito, não sei da existência de um esquadrão da morte. Tenho acompanhado na imprensa. Mas a intenção que este termo tem uma definição, é? Este termo tem um conceito. Esquadrão da morte. Não é um termo inventado pela imprensa. Tem um conceito. Designa-se a um grupo paramilitar que atua com recurso à arma de fogo, composto quer por agentes da polícia, por insurgentes ou então terroristas. Tem esse conceito, não é? Não é meramente uma invenção da imprensa. É lá um conceito. Em todo o caso, o ministro diz que não tem conhecimento da existência desse esquadrão da morte. Obviamente que não podia dizer o contrário, não é? Não podia dizer o contrário. Porque, politicamente e como autoridade, ao assumir a existência de esquadrão da morte, então teria que apresentar ou então falar das possíveis operações que estão a ser levadas a cabo para que sejam encontrados os elementos que compõem esse tal esquadrão da morte.